sejam bem-vindos ao podcast O Meu, o Seu e os Nossos Direitos, temporada Mulheres que Inspiram. Hoje nós teremos uma convidada muito especial. Vamos falar para mulheres de negócio, como entender o seu perfil comportamental e como eliminar padrões de autossabotagem para transformar sua trajetória profissional. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui uma especialista em comportamento humano e inteligência emocional. Há quase 7 anos, fundou a Facilita Soluções em Desenvolvimento Humano e conta com mais de 17 anos de experiência no mundo corporativo, por onde passou por diversas áreas estratégicas, como o administrativo, o financeiro, departamento pessoal e até a implementação de certificações ISO. Ela é administradora e sempre apaixonada por desenvolvimento humano. Se aprofundou com 3 pós-graduações na área de RH. Gestão estratégica de pessoas, liderança e coach, e Professional Self Coach, e também certificações como treinadora de alta performance, inteligência emocional, líder coach, analista comportamental Master DISC para gestão de perfil e analista corporal em formação, entre outros, todos voltados para a área de gestão e desenvolvimento de pessoas. Hoje, atua como analista e consultora de comportamento para negócios, ajudando tantas pessoas quanto as empresas a se desenvolverem. No âmbito individual, ela auxilia mulheres que enfrentam a autossabotagem a conquistarem confiança e equilíbrio, transformando os desafios emocionais em força para alcançar os seus objetivos. Já no meio empresarial, o seu foco é no mapeamento DISC, trazendo soluções estratégicas para empresários que desejam melhorar a sua comunicação e desenvolver talentos e criar um ambiente mais produtivo, lucrativo e colaborativo. Seja bem-vinda, Daiane Duarte. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Liliane. É um prazer estar aqui com você e uma honra também ser uma dessas convidadas dessa série tão literalmente inspiradora, né? São tantas histórias e fazer parte do rol dessas histórias, para mim, é de verdade uma honra como parceira de negócios, como amiga, como empreendedora. Que legal, fico muito feliz. Daiane, eu vou passar aqui por algumas perguntas simples para que você possa deixar ainda mais claro para as mulheres que nos assistem aqui sobre o que realmente você faz, porque um currículo desse dispensa qualquer apresentação, né, gente? Mas, Daiane, fala pra gente aqui, muitas mulheres se sentem que algo as impede de avançar nos negócios, mas nem sempre conseguem identificar o que é. O que geralmente está por trás desse bloqueio? O que para você é quando a gente se encontra nesse funil, sem saber para onde vai, com tantas ideias, com tanta coisa? Como que você pode nos ajudar nesse momento? É natural num mundo onde a gente é bombardeado de informações diariamente, a quantidade de informações, né, que a gente se sinta meio perdido de fato. E desde a nossa infância a gente vem recebendo informações, na verdade, antes disso, desde a barriga da nossa mãe, a gente vem recebendo informações e isso forma as nossas crenças, isso forma a nossa visão de mundo, o que a gente chama de mentalidade, de mindset. E com isso, assim como vem boas informações, também vem informações não tão boas, que muitas vezes você aprende na escola, você aprende com os pais, você aprende com a tia, com a avó. Enfim, cada lugar que você passa, você leva um pouquinho das pessoas que você convive. E é muito válido aquela máxima, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. É o que a gente chama de ambiente. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que mudar quando a gente quer mudar é o ambiente, é a ambiência. E, primeira coisa, identificar esses padrões. Quais são os padrões que estão prejudicando você? Porque 99% é inconsciente, você não sabe o que está acontecendo, você vai ficar correndo em volta do rabo, que nem eu costumo brincar, né? Que tem o povo do condomínio que fica aí dando pitaco na sua vida, nós vamos chegar neles daqui a pouco,
Mas é isso, descobrir quais são os padrões que de fato atrapalham sua vida. Porque tudo na nossa vida é padrão. Alguns bons, alguns ruins. E aí, o meu trabalho é te ajudar a identificar esses padrões. Os bons a gente fortalece e os ruins a gente minimiza, a gente silencia para não atrapalhar os bons. Entendi. E aí, você conseguiria mencionar aí pra gente quais seriam esses sabotadores, né? O que os principais, os que mais aparecem aí nas mulheres que te procuram? Síndrome da impostora, de achar que você não merece, que você não é capaz, que você não tem competência para aquilo. Inclusive, em termos de mercado corporativo, uma mulher só se candidata a uma vaga de trabalho quando ela tem 100% de certeza que tem aderência do currículo com a vaga. E os homens não. Os homens, 50, 60, às vezes dá uma floreada, uma caprichada no que eles têm e manda ver, e se arriscam. A mulher tem essa dificuldade maior. A procrastinação, o perfeccionismo, são assim, os mais comuns que a gente vê, né? Tem N outros, mas os que são mais aparentes, mais evidentes, que a gente já olha e a gente já identifica na gente mesmo, é isso. Esses principais aí. Perfeito. Além da autossabotagem, o perfil comportamental também tem um grande impacto na forma como lidamos e tomamos decisões, Sim, certo? Sim. Eu costumo brincar que o nosso perfil comportamental é como se ele fosse o nosso software. A gente vai... a maneira que a gente funciona, a maneira que a gente se comporta no mundo. O perfil comportamental é como a gente age. E o sabotador é o que nos impede de agir. Então, a gente, olhando por esses dois ângulos, a gente consegue fazer o que não é conflitar, mas comparar os dois e saber, eu tenho esse comportamento por causa de X questão. Eu tenho tal comportamento porque eu tenho tendência a ter um comportamento porque o meu perfil é X. Então, a gente, através de testes, né, testes científicos comprovadamente, consegue mapear isso, mapear os sabotadores, mapear... Não é nenhum teste, é um mapeamento que é diferente. Que ele é mais aprofundado, tem mais de 100 anos aí, no caso do DISC, e é até uma curiosidade, o criador do método DISC, né? Ele é também o criador da Mulher Maravilha. Foi ele que criou o personagem da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha. Que legal. Então, ela seria uma mulher perfeita, que teria os 4 perfis equilibrados, digamos assim. Os melhores padrões de cada perfil. Sim. Tem um melhor ou pior? Não, isso não existe. Se alguém falar isso para você, é balela, é conversa. Não existe. O que existe é você conhecer o seu perfil e colocar ele para trabalhar para você. Na verdade, para ela, como a personagem ideal, é porque ela conseguiu equilibrar os 4 componentes aí que a gente tem de padrões. Nem Exatamente. Sempre a gente apresenta todos, não é isso? Sim. A gente tem normalmente, acho que 2 que mais sobressaem, os outros 2 estão lá, mas não tem tanta influência. Sim. Imagina uma pizza com 100%. E aí a gente vai dividir, conforme você responde o questionário de mapeamento, o quanto intenso, o quanto aparece esse perfil para você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou dominante e influente. O que é uma pessoa dominante? É uma pessoa mais proativa, é uma pessoa que toma mais à frente das coisas, é uma pessoa que é focada e determinada no resultado. E influente, que é mais o lado comunicativo. Ela é uma pessoa que gosta de se conectar com as pessoas, é uma pessoa que está sempre buscando essa conexão. Falar para ela é fácil. Muito fácil. Tanto que um dos sabotadores dela pode ser a procrastinação, porque ela se perde, ela dispersa, vai para outro assunto e outro assunto, vê a borboleta passando e vai embora. Perfeito. Entendeu? E aí tem os outros 2, que são o estável, né, que é aquela pessoa de fato estável, ela gosta de harmonia, ela gosta de tranquilidade. E eu tô passando assim, muito rapidamente, porque Sim. o tempo é muito curto para muita informação. Com certeza. Porque são anos de estudo, não só meu, mas de todas as pessoas que desenvolveram essas metodologias. E o conforme, que o próprio nome já diz, que a pessoa que gosta de regras, que gosta... Rígida.
Exatamente, ela é rígida. Ela, nesse caso em específico, ela peca pelo perfeccionismo. Porque ela quer que saia tudo muito rígido, muito certinho, tem dificuldade com mudança. Sim, isso em alguns lugares, ponto negativo, é sombra. Não, é uma característica do perfil. Por isso, por exemplo, na hora de contratar as pessoas, é tão importante ter a descrição de cargo. O que você espera que aquela pessoa exerça. Porque se você pegar uma pessoa que é muito influente e colocar ela numa função, por exemplo, de TI, que é mais conforme, que é mais estável, ela vai ter um piripaque dentro, trancada numa sala. Sozinha, praticamente. Sozinha, né? praticamente, exatamente. Então, Entendeu? a gente está falando de um perfil Não comportamental dá. e o perfil empresarial, que a empresa espera que a pessoa tenha. Então, os dois não casam e é por Aí isso tem que a dar importância. esse match. Exatamente. Entendeu? Normalmente, um vendedor técnico daria certo nesse conforme, mas não aquele vendedor externo, por exemplo. Sim, que precisa. Que precisa da comunicação, que é focado na meta, que é Então, todas não essas atende. questões. Perfeito. Com esses dois mapeamentos, o DISC, na verdade, né? Como que os dois mapeamentos, o DISC e o da autossabotagem, podem se complementar, Daiane, para as pessoas entenderem? Porque uma coisa é a gente saber o que nos sabota, né? O que nos impede, muitas vezes, de realizar alguma coisa, e o DISC, que é onde a gente sabe esses perfis comportamentais aí, o qual que predomina, como que eles podem se complementar aí. A gente começa sempre entendendo como a pessoa funciona. O DISC é o nosso manual. É como a gente vai agir naturalmente, como a gente vai se comportar naturalmente nos ambientes. Perfeito. Tá? E a autossabotagem é o que te impede de agir. Os sabotadores, então, eles vêm para impedir de fazer qualquer ação. Exatamente. Eles querem, como se fosse, imagina um software e um vírus. Ele vai querer hackear o seu sistema o tempo todo para fazer o que eles querem, não o que você quer. Entendi. Entendeu? Por isso que muitas vezes é tão difícil mudar um hábito. Por exemplo, a pessoa que é muito prestativo, o influente tem muito de prestativo. Ele quer agradar todo mundo, que ele gosta de ser o bonzinho, gosta de ser bem visto, gosta de ser bem quisto. Inevitavelmente tem maior... É 100% de certeza? Não, mas todas as vezes que eu analisei, teve evidências de que apareceu mais pessoas que eram mais influentes, tinham um índice maior, uma intensidade maior desse perfil, ter também essa questão do prestativo. Que aí, às vezes, pensa mais pro outro do que para ele. Ele Exatamente. deixa de fazer o dele, atender o dele, para poder atender o outro. Como ele gosta muito de ser legal, como ele quer, uma vontade muito grande que ele espera ser atendida é essa. É então, o famoso saber dizer não. Saber dizer não. O não também é importante. O não também. Até muito mais que o sim, às vezes. Porque, por exemplo, uma pessoa que é dominante, ela não tem dificuldade de dizer não. Porque ela está determinada. E muito pelo contrário. Ela não o sabotador dela é, por exemplo, o hiperrealizador. Ou o hiperracional. Aparece muito. Porque ela só quer fazer. Exatamente. Ele não mede esforço e vai passando por cima dos outros como se fosse um trator. Que também não é bom. Não é. Entendeu? Então, por isso que eu sempre uso os dois. Sempre usei nos processos de desenvolvimento individual, em grupo, em todas essas questões, eu sempre usei esses dois para, primeira coisa, saber como eu vou conversar com essa pessoa, porque cada perfil tem um jeito de conversar. Sim. Cada perfil, eu tenho uma forma de dar um feedback, de fazer uma cobrança, porque eu não posso cobrar um influente da mesma forma que eu cobro um executor. De forma nenhuma. Não vai nem entender o que você está falando, porque para ele não faz sentido. Que eu disse executor, mas é só a nomenclatura que muda, que é o dominante. Sim. Não faz sentido eu cobrar da mesma forma um dominante que eu cobro uma pessoa que é conforme. Vai conflitar diretamente com os interesses, com os valores desse. Vai gerar outro bloqueio. Que exatamente. Você não vai conseguir atingir o objetivo. Vai gerar o outro bloqueio, vai criar um conflito, um ruído na comunicação e não vai trazer e você não vai ter o resultado final que você espera. Sim, com certeza.
Mas como que o DISC pode ajudar as mulheres de negócio, Daiane, a entender os seus pontos fortes, né? E o que seriam os desafios aí? Os pontos fortes, fazendo esse mapeamento, ele traz esse manual e aí você vai sempre olhar qual é o meu objetivo, para que eu quero isso, como eu vou fazer isso. Porque às vezes você faz só por uma questão de autoconhecimento. Eu quero saber o meu perfil e só por saber e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu fiquei curiosa, eu ouvi em algum lugar, eu vou fazer, é porque eu achei legal e vou fazer. Beleza, ótimo. Mais uma ferramenta de autoconhecimento. Eu quero usar nos negócios. Tá, quero usar nos negócios. Qual o seu objetivo? Porque como você disse, no meu currículo tem o coaching, né? Aí eu vou vestir aí o chapéu do coach e vou perguntar. Você vai investigar. Qual o seu objetivo com isso? Por que você está fazendo o DISC para usar? Eu quero usar o DISC, por exemplo, para melhorar a minha comunicação. Meu influente não é tão alto. Como que nós vamos fazer? Quais são, eu tendo um perfil que não tem um influente muito intenso, como que eu vou chegar numa medida que eu vou sair muito da minha... É possível mudar? É possível, mas tem a dor da mudança aí. Vai valer a pena você percorrer esse caminho para ter essa dor dessa mudança? Aí você vai pôr na balança. Eu vou fazer o DISC porque eu já sei que eu sou dominante, já ouvi, já fiz um teste, mas eu queria fazer de novo porque agora eu quero organizar e quero ser empreendedora. Não quero sair fazendo. Meu perfil é dominante? Beleza. Como que eu vou organizar os recursos do dominante, direcionar para que eu atinja as metas que eu desejo? Não dá para falar simplesmente solto, né? Mas de maneira geral e muito abrangente, é direcionar para o que a pessoa precisa. Vamos sentar, vamos ouvir, analisar o objetivo, falar, é possível, não é possível? Diante desses sabotadores, tem esse perfil, tem esses sabotadores, como que nós vamos trabalhar? Traçar um plano de ação sempre olhando onde o cliente está olhando, onde a cliente está olhando. O foco é no foco do cliente. O foco é no objetivo do cliente. Porque não é sobre mim. A estrela e o protagonista do processo não sou eu. Eu sou só a facilitadora. Eu só vou trazer questionamentos, né? Em alguns momentos conduzir, tá? Para que ela chegue a esse objetivo que ela deseja. É uma ferramenta de autoconhecimento que ela vai entender onde que ela pode injetar mais energia para que ela alcance os objetivos dela mais rápido. Perfeito, ficou super, super, super bem explicado. Agora eu queria saber se você poderia compartilhar aqui com a gente, né, um caso real ou um caso fictício de uma mulher que conseguiu destravar a sua carreira unindo esses dois mapeamentos. Um deles está na minha frente, que eu não poderia deixar de usar, né? Tá aqui, para quem for assistir futuramente. Esse é um caso de sucesso. Também eu tenho mais alguns assim, que a pessoa também estava perdida, não sabia o que queria. Você é um caso clássico de uma pessoa que estava num perfil, queria trabalhar outro, da comunicação. Deu tão bom que você está aqui agora. Com certeza. Isso é a prova que o método funciona. Sim. Não tem jeito, né? É dolorido, gente. É a prova real. É fácil, mas a gente tem que querer. O primeiro passo é isso, é saber qual é a sua dor, a sua necessidade e se realmente vale a pena o percurso. É tudo o que ela falou. Então, se você quer sair dessa zona de conforto, acha que não estava bom, eu não falava... Não, eu falava, mas eu acho que poderia melhorar. Eu queria melhorar, eu queria ter mais tranquilidade, melhorar a minha postura. E para mim era difícil, porque como eu fiz o meu perfil, eu tenho um perfil muito diferente do influente, apesar de conversar fácil, falar fácil, mas o meu conforme, o meu dominante são bem mais exponenciais do que a minha influência. Então eu tinha, né, essa dificuldade de me expor para falar. Mas se a gente se expor e quiser passar pelo processo, é possível.
E é Sempre. dessensibilizando, né? Não foi assim, um dia eu acordei e falei, Não. você. Não. Um dia você acordou, teve a ideia, eu quero, e percorreu o processo. Muito provavelmente, que eu já vi acontecer, de você. Lá atrás você fez um teste, agora, se você fizer, não vai ser o seu pico Não. do seu perfil, mas provavelmente você já vai ter algum percentual maior do que você já tinha antes, porque você mudou a sua mentalidade, viu a necessidade e agiu para que isso acontecesse. E como diz que é como você age, você pensa, você age, isso reflete no resultado, no né? resultado, no mapeamento, porque você vai responder conforme a sua mentalidade atual. A sua mentalidade atual já está mais voltada para a comunicação, Sim. para os traços, as características dos influentes. Então, com certeza, você vai estar mais atenta a isso, mesmo que de forma inconsciente, e vai responder com mais facilidade, né? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer mais. Perfeito. Então, tá vendo, gente? Já sou um caso de sucesso. Olha que honra. E aí tem um outro caso também que eu sempre usei em todos os meus processos de coaching, eu sempre usei, era uma premissa para mim ter isso, como eu disse para você, saber lidar, para eu saber como eu vou dar um feedback, para eu saber como que eu vou me conectar com essa cliente, com essa pessoa que sentou na minha frente, porque ela não é só uma pessoa. É uma pessoa, são sonhos que estão ali. Ela me contratou para que eu a ajude a alcançar os sonhos que ela tem. Os objetivos, Os né? objetivos que ela tem. Claro que se a pessoa chegar e eu quero ser um astronauta, eu vou falar, amiga, não vai dar. Vamos organizar e vamos ser um pouco mais... Vamos aterrar? Como eu já fiz com muitas pessoas. Isso é irreal, você não dá para você ser Miss com 50 anos. Ok, só se abrir uma nova categoria. Mas até onde eu tenho essa informação não existe. Então a gente tem esse papel importante também de trazer clareza para a pessoa, porque às vezes a pessoa quer ser, como eu disse, astronauta e não sabe fazer uma conta de 2 mais 2, passou a idade. Tem uma série de pré-requisitos e que não atende, que não vai atender. Por isso que a gente também usa a Smart, entre tantas outras coisas. Sim. Entendeu? Para poder trazer para a realidade, né? E esse outro caso foi de uma pessoa que, inclusive, depois ela, assim como você, ela já tinha um objetivo, já tinha uma clínica e começou a fazer o processo e ela tinha uma determinada questão que ela queria resolver, que ela queria apresentar um método dela, criar um instituto dela. E foi para uma clínica e recente ela abriu um instituto lá onde ela desejava. O que é uma felicidade para mim, né? Com certeza. Porque não é uma coisa de imediato também. Não. Esse processo que ela fez foi lá em 2021, meados de 2020, começo de 2021. É um processo. Lá ela deu os primeiros passos. Dali em diante, ela caminhou sozinha, mas ela sabia o que ela já estava fazendo. Sim. Ela já iniciou. Ela tinha um roteiro, sim, né? Sim, o negócio criou corpo e hoje ela tem um instituto que ela queria ter. Inclusive, eu fui lá alguns meses atrás e ela usou uma metáfora muito bonita que até me emocionei muito, que ela me agradeceu e falou, hoje nós estamos sentadas debaixo da árvore que a gente plantou juntas. Estamos colhendo os frutos dessa árvore que você me ajudou a plantar. E assim, é muito emocionante quando você tem o prazer de ver. Eu fico toda arrepiada, estou emocionada, né? De lembrar e de participar desse processo. Sim. Porque é surreal. Você se emociona, você vive, você junto com a pessoa. Com certeza, porque é uma dificuldade, né? Quando a gente chega e entende que isso é uma dificuldade, para reconhecer isso já não é fácil. Não. E aí, a partir do momento que você reconhece isso e você reconhece e que você se dispõe a passar por esse processo, não é fácil. E aí, muitas vezes, dá para fazer sozinho? Dá, mas fica mais difícil ainda. Porque às vezes você se sente perdida. E aí, quando você tem alguém que pode te guiar, te falar, olha, tá vendo? É por aqui. Ou então, fica calma, faz parte do processo. Não é de hoje para amanhã que você vai conseguir. Mas não, faz parte. Se hoje não gravou
Porque tínhamos metas, né? 5 stories, 7 stories, hoje é 10. Como? Eu não consigo. Não, vai conseguir. E devagarzinho a gente consegue. É só estar disposto a pagar esse preço e não achar que vai ser de hoje para amanhã. Vou lá, vou fechar com a Daiane, porque amanhã eu vou estar com todos os meus planos e os meus objetivos prontos. Não. Bom se fosse, né, amiga? Não é da noite pro dia, né? Eu costumo brincar que é igual emagrecer. Você não dormiu com 50 quilos e acordou com 80. Você passou uma vida cultivando hábitos que não foram tão bons que te trouxe mais 30 quilos. Da mesma forma que você não vai deitar e vai dormir, mesmo que você fizer bariátrica, você não dorme e acorda com 50 quilos de volta. Tem um processo. Aí tem N caminhos que você vai escolher. Você tem bariátrica, tem a injeção, tem não sei o que lá. Tem a reeducação. De qualquer forma, você precisa aprender. Tem N caminhos. Você vai encontrar um que se adequa mais a você e vai seguir aquele caminho. Certo. Ah, esse é mais fácil que aquilo? Não dá pra falar que é mais fácil ou mais difícil. Vai variar. Porque cada pessoa vai falar, não, pra mim foi muito difícil fazer bariátrica. Pra mim foi muito difícil tomar injeção. Pra mim foi muito... Cada um tem uma percepção de dificuldade. Sim. E cada um vai achar sempre a dor que dói na gente é a que mais dói. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, não adianta falar, isso é fácil. Pra mim é muito fácil sentar aqui, eu ficaria 3 horas falando assim de qualquer assunto. E tem gente que não tem essa facilidade. Não, de forma nenhuma, né? É Entendeu? complicado. Tem algumas situações e a gente trata com mulheres, com esse público, às vezes as pessoas não conseguem nem falar exatamente o que elas precisam, o que elas querem. Marcam um horário e aí, então, mas eu não sei, mas se procurou... Isso tudo é uma questão, inclusive, cultural. Nós vivemos em uma sociedade, e aqui eu não quero fazer apologia a nenhum tipo de movimento, mas que a mulher por muito tempo foi silenciada. Sim. Você, como advogada, sabe disso. Com certeza. E até hoje são muito silenciadas. Muito. Muito mesmo, assim. Não tem consciência dos direitos. Dos né? direitos que tem. Passam por infinitas coisas aí que eu não tenho nem ideia. Eu só fico sabendo dos mais absurdos, assim, que né? É o que surge. Que cai na grande mídia. Mas, de maneira geral, a gente não é ensinada a se comunicar. Não é ensinada a negociar como um menino é ensinado na infância a negociar. Vai lá e bate de volta no coleguinha. Não sei. É o correto? Gente, não tô aqui para julgar se é certo ou se é errado. Mas, assim, a educação é diferente. Então, como eu disse lá no começo, a gente tem estímulos desde a barriga da nossa mãe. Sim, nós recebemos esse pré-conceito de todas as áreas. Exatamente. É lá na formação familiar, é na formação escolar, é no seu círculo de amigos. E aí começa os círculos vão mudando, né? Sim. Conforme a faixa etária, você vai evoluindo. Era lá no primário, depois na escola regular, depois você já vai para o colegial, muda de novo. E dependendo do curso, da faculdade, do curso técnico que você vai seguir, você tem um outro círculo de pessoas. E se você não mudar o seu ambiente, onde se tem mentalidades diferentes, você vai carregar sempre a mesma, né? Muitas coisas, por exemplo, o silêncio da mulher, que ela não sabe se colocar, porque a gente foi ensinada a não fala alto, não responde. A prova disso é você ver os cargos de liderança nas empresas. É muito, muito pequeno. As mulheres, né? O número de mulheres em cargo de liderança infinitamente menor. Por incompetência? Não. É por medo da exposição mesmo, né? Entendeu? De achar que não é capaz de estar lá. É igual a política, né? Volta lá também na questão, começa lá no currículo. Se ela se sente uma impostora por não querer mandar um currículo que, tipo, 80% preenche e os 20% era uma questão de treinamento. Exato. Porque vem do cenário das empresas, questão de contratação, há muitos anos eu escuto, eu vejo, eu acompanho. Contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. E agora, mais do que nunca, especialmente com a geração Z. Com certeza. Entende? Todos são assim? Não todos são assim.
mas há um descomprometimento muito grande. Sim. Está muito difícil a contratação por conta disso, por conta dessa mentalidade. Então, a nossa geração e a anterior Tinha um perfil, né? tinha uma questão de perfil, tinha uma questão que a gente herdou dos nossos pais, que o trabalho ia ser para sempre, toda aquela questão. Hoje, para eles, isso Aí é o de esses menos. pais criaram esses filhos que, ok, não se vive só para o trabalho, mas é necessário um mínimo ali, um razoável, até para você sobreviver. Sim. E para Porque eles a hora isso que o pesa pai e a muito mãe, na decisão. e a hora que o pai e a mãe morrer? Porque o cara que rejeita uma vaga hoje, a menina que rejeita uma vaga hoje, porque isso vai atrapalhar minha academia. Quem tá pagando essa academia? Pai e a mãe, com certeza. Entendeu? A gente acabou entrando nessa questão corporativa, mas não tem jeito, não foge. De Porque jeito cai nenhum. lá a hora que você vai fazer um processo seletivo, faz um mapeamento disso, tem aderência com o perfil, aí a pessoa não quero. Porque vai atrapalhar meu inglês, vai atrapalhar minha academia. Tem alguém bancando. Normalmente é o pai e a mãe que está em 2, 3 empregos para poder suprir essa necessidade dessa Porque, né, pessoa. qual que é o conceito do pai e da mãe? Eu não vou permitir que o meu filho passe pelo que eu passei. Então, para ele, eu vou dar todas as condições e todas as possibilidades. E aí, infelizmente, vamos ter e já temos aí uma geração que não está muito preocupada com a responsabilidade de assumir um compromisso que não atenda perfeitamente os seus requisitos, que para ela é essencial. Não é errado eles escolherem, Não. de maneira nenhuma. Talvez venha isso para mostrar que sim há um desequilíbrio no corporativo, né? Porque Sim. eu também lido com essa área aí. E o que está acontecendo? Uma nova onda de contratações de 45 mais, 50 mais, 60 mais. Sabe aquele serviço que o molequinho fazia para empacotar? Agora tem um senhorzinho que é aposentado, não quer ficar em casa, vai lá empacotar. Exatamente. Cresceu Sabe, e muito. Assim, entendeu? Qualquer voltinha que a gente dá nos supermercados, tem uma rede em Ribeirão que já anunciou que vai contratar não sei quantas mil vagas lá de 40 mais, 50 mais. Porque normalmente essas pessoas são mais responsáveis. Tem mais comprometimento, né? Entendeu? O excesso também de trabalho, de comprometimento, da vida para a empresa, também não é bom? Também não é bom. Tendo em vista a quantidade de casos de burnout que tem por aí. Com certeza. E isso são os documentados. Fora os não documentados, né? E uma ferramenta, assim, que eu posso dizer também, que é não nesse ponto, mas também que é muito poderosa para isso, é o DISC, para você saber o que você aguenta. Até que ponto, Até que ponto você aguenta? Até que ponto não é autossabotagem? Até que ponto eu não estou fazendo birra, né? O povo do condomínio, que a gente não são só são 9 personas que habitam na nossa cabeça, mais o crítico, que é muito forte. A gente pode até voltar para falar especificamente dessas pessoas num próximo momento, mas só para adiantar, imagina 9 pessoas falando na sua cabeça ao mesmo tempo. Eu acho que as minhas estão todas ligadas. Os divertidamente fica tudo doido. Não tem jeito. Entendeu? E alguém tem que pôr ordem nisso. Sim. E quem que põe ordem nisso? Quem que é o síndico? Se não tem... Tem que falar, não, esse negócio aqui é bagunçado, mas tem gerência, quem manda sou eu. Sim. E esse teste de autossabotagem manda quem tá gritando, mostra lá quem tá gritando mais alto para você ir direto lá e negociar. Né? Não, gente, aqui o negócio aqui... Quem não é bem assim. Não é exatamente assim, entendeu? Sim. Não é do jeito que vocês estão pensando que é. Perfeito. Daiane, agora queria propor aqui para você, né? Queria que as mulheres que estão nos ouvindo aqui, né? Para você que está nos ouvindo, eu queria propor um exercício rápido. Pense em uma decisão importante que você adiou recentemente. Vou deixar uns minutinhos. Vou contar aqui, ó. E gostaria que vocês refletissem o seguinte. Essa decisão foi adiada porque você realmente não tinha clareza ou porque um sabotador estava no controle? E aí, agora, queria que a Daiane falasse pra gente sobre isso. Como que a gente, que não tem todo esse conhecimento,
pode saber que a nossa decisão não está sendo tomada porque ainda não é a hora, realmente não está madura o suficiente, ou porque talvez eu esteja me omitindo, eu não quero me expor àquela situação, é um sabotador que está fazendo isso. É uma das vozinhas que está aqui. Ferramenta principal, autoconhecimento. Independente da metodologia, se observe. Porque normalmente essa vozinha vem seguida de, como que eu posso dizer, um personagem, digamos assim. Uma desculpa? Ou uma justificativa? Também, uma desculpa, uma justificativa, mas normalmente, por exemplo, sobre dinheiro. Sempre teve aquele que falava assim, o dinheiro não dá em árvore. Você vai comprar uma coisa pra você. Vou lá comprar, eu gostei desse óculos, vou comprar uma coisa pra você. Ah, mas na situação do não merecimento, mas esse óculos é muito caro. Você tem o dinheiro, você pode pagar, não vai fazer falta para você aquele dinheiro, mas você fica pensando. Nossa, mas é muito caro. Mas o que vão achar de mim se eu comprar um óculos nesse valor? Esse é o tipo de pensamento. Aí você analisa, de fato, né? Se é real, esse dinheiro vai me fazer falta? Se você é muito preocupado com o que dizem sobre você, essa é uma questão também. De querer agradar, da pessoa que é muito prestativa. Entende? Sim. Ou das conversas difíceis, tem pessoas que fogem das conversas difíceis. Sim, às vezes tem um receio. Outra coisa que eu indico muito a pessoa falar, eu não sei. Tá lá a voz falando na minha cabeça, eu só tô não sei ouvindo, o que tá não falando. sei de onde tá vindo esse inferno dessa voz. Põe no papel prós e contras. Porque o ato de pôr no papel prós e contras de uma atitude, isso eu tô falando para decisões, porque a gente toma Nós decisões. Demos um exemplo simplório, né? Sim. A gente toma decisão desde o momento que a gente abre o olho. Sim. Tem mais de não sei quantos 1000 pensamentos que passam por segundo na nossa cabeça. Sim. Mas a partir do momento, eu decidi tomar uma água. Aí você vai lá, você decide, tem 5 copos, você decide qual copo vai pegar, você decide se vai pegar da geladeira ou da torneira, você decide se você vai misturar. Percebe o quanto de decisões, muitas a gente está no piloto automático e não percebe. Igual a história do, não sei se você já ouviu, a fábula da forma e do peixe. Uma vez a pessoa estava lá, a moça se casou, foi lá e cortou o rabo e a cabeça do peixe pôs passar. E o marido viu aquilo, na casa dele não era assim, e foi questionar. Não sei, porque minha mãe fazia assim. Aí foi perguntando pra mãe, pra avó, pra tia. Aí chegou, tipo, na bisavó e falou, não, porque a minha forma era pequena, eu tinha que cortar pra fazer assim. Da mesma forma que é passado isso, sim, as crenças também são passadas. E elas se tornam... em algum momento da nossa vida, porque o sabotador já foi útil. Ele surge com uma questão de proteção emocional, lá quando a gente é criança. Perfeito. E aí, quando é adulto, a gente não precisa mais dele. Só que ele incide, fala assim, eu já fiz o acampamento aqui, ele fica meio que nem um centro, eu já fiz aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí você tem que ouvir, fazer essa listinha quando você acha que é pertinente, ponderar, se questionar, o ato de se perguntar, isso é meu mesmo ou é de alguém? O ato de você interromper a sua mente com este questionamento te tira do piloto automático. Entendeu? Parece muito complexo, muito elaborado, mas não é. São coisas simples que fazem com que a gente tome consciência e pare de se auto-sabotar. Perfeito. Mesmo qualquer outra pessoa, sempre vai, em algum momento, se auto-sabotar. Ninguém está imune. Ninguém tá A diferença livre, né? é que, de repente, eu consigo identificar mais rápido e cessar o processo. Sim. E seguir minha vida. Então, vamos recapitular aqui com a Daiane o que nós falamos, um resumo dos principais insights que vão ficar para vocês aqui, ó. Que o DISC e a autossabotagem, juntos, são uma ferramenta, certo, Daiane? Que vai desbloquear o nosso sucesso. Por quê? Se conhecendo e conhecendo como o nosso perfil normal funciona e com os sabotadores, a gente consegue
identificar e paralisar antes de causar qualquer prejuízo ou de nos paralisar, certo? Isso vai fazer o quê? Vai entender o nosso perfil, que é o que eu acabei de falar para vocês, e vai ajudar a gente a tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com o desejo, com a expectativa. Então, esse autoconhecimento nos permite isso. E com essa identificação, a gente consegue construir um pouco mais de confiança e equilíbrio na vida, porque você tendo esse conhecimento, a hora que você tomar a decisão, eu vou comprar o óculos, é por você. E não pelo que o outro pensa ou pelo que o outro esperava. É essa a situação. E aí, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta final e depois para que vocês, se puderem lá compartilhar as respostas para a gente no final do vídeo, que a Daiane também possa falar para a gente numa outra oportunidade que não vai faltar. Ela vai vir aqui falar desses 9 comportamentos, dessas 9 vozezinhas que a gente tem aqui dentro da mente e que às vezes eles nos perturbam. Vai lá, conta pra gente que se você pudesse hoje eliminar um padrão que te trava, qual que seria? E aí eu vou aproveitar e vou devolver a pergunta, né? Já que ela é a mestre de tudo, de tudo isso, ela que vai falar para nós aqui. Se ela hoje tivesse que eliminar algum padrão, qual ela eliminaria? O que é muito forte em mim, eu tenho que me policiar todos os dias, é do hiperrealizador. Porque pela questão do meu perfil dominante ser dominante, o meu percentual de dominância é muito alto. Eu tenho por hábito e por agir no meu padrão e fazendo. E fazendo e não respeitar as pessoas, não respeitar o tempo das pessoas, não entender que cada um tem o seu tempo. E esse é um trabalho interno que eu faço há muitos e muitos anos para não passar de fato por cima das pessoas, para treinar minha escutativa. Inclusive, eu comecei minha carreira achando que meu problema era comunicação, e não era comunicação. Era inteligência emocional. Aí, sabe aquela história? Você mirou onde você viu, acertou onde você não viu? Sempre. Exatamente isso. E aí eu comecei a puxar o fio, já gostava da área, gostei tanto que fiquei. Cool. E eu sou talvez também um caso de sucesso desses métodos, né, que não fui eu que criei, eu só os associei, que tem dado muito certo para mim e para as pessoas que eu aplico, tenho tido bons resultados, especialmente por eu forneço um manual de como você funciona e você está sendo atacado por esses vírus aqui. Como que nós vamos combater eles? Qual que é o plano que nós vamos fazer juntas ou juntos, seja eu, pessoa física, de pessoa física para pessoa física, quanto pessoa física para pessoa jurídica, para alcançar os objetivos que você deseja. Né? O meu objetivo hoje é levar isso a muito mais pessoas. Então, eu tenho que organizar isso, trazer isso e entender tudo isso. Tá vendo, gente? Não somos só nós que temos padrões que nos travam. Ela, com todo esse conhecimento, trouxe aqui para vocês um exemplo clássico e que ela trabalha para isso diariamente. Então, não é de um dia para o outro, na hora que você descobriu, que você vai parar de fazer e aquilo vai mudar. Não. A gente precisa persistir e insistir bastante quanto a isso. É um processo, lembra? Processo. A gente fala até pausadamente, porque é exatamente assim. É processo. Com certeza. Daiane, eu queria aproveitar, te dar a oportunidade para dizer aqui para essas mulheres que nos seguem, se você tivesse que dar um conselho, uma última mensagem para elas aqui, como analista comportamental, analista de autossabotadores, o que você poderia trazer e dizer para elas poderem dar esse primeiro passo? Porque nós estamos falando com aquela mulher que está lá perdida, não sabe nem por onde começar. Primeiro, comece sonhando. Sonhe. Porque às vezes você não tem noção, mas você tem um sonho de visitar algum lugar. Às vezes você está tão perdido que você não consegue.
Se você estiver nesse estágio, invista em autoconhecimento. Invista em tempo de qualidade para você. Invista em coisas para você. Vai parecer muito estranho no começo. Vai falar assim, mas como assim? Eu vou ficar 10 minutos sem fazer nada, deitada no sofá? Como assim eu vou ler um livro? Porque a mulher também tem essa questão de ficar o tempo todo em movimento. Ou é o serviço da casa, ou é uma coisa para um São filho. os papéis da mulher, né? Porque Todos a esses mulher papéis. tem milhões de papéis. Primeira coisa, invista em você. A partir daí, você se desdobra em outras coisas. Um conselho único, acredite em você, confie em você. Não caia na conversa do você não é merecedora, porque eu creio muito nisso, que o nosso pai não nos abandona. De forma nenhuma. De forma nenhuma, né? E tá escrito lá, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, nada mais. Em outro trecho também, a gente, todos nós que estamos aqui nessa terra, fomos feitos imagem e semelhança dele. E ele é? E eu creio que Deus não erra, né? Então, Ele não é perfeito. se sinta inferior. De forma nenhuma. Você não é inferior. Talvez você não tenha o conhecimento para o que você quer. Mas inferior, jamais. Ninguém é inferior a ninguém. Com certeza. Ou ninguém é melhor do que ninguém, usando de uma outra forma. Acredite em você, acredite no seu potencial. Invista em você. Sim. Não se abandone. Porque é muito, muito, muito importante esse autocuidado. E o autocuidado que eu falo, não só o skincare, que todo mundo fala, é o skincare. Não, gente. O autocuidado, cuidado. Um treino, uma boa alimentação, ver suas taxas. Tá tudo... Uma terapia, né? Uma terapia. A terapia é importante, gente. Vocês importantíssimo. Viram que em todos os podcasts todo mundo falou da terapia. Importantíssimo. Tem coisas que não é terapia, mas é terapêutico. Fazer um treino, fazer uma corrida, uma série de coisas. Com certeza. Então, olhe para você. Você só vai conseguir dar o seu melhor para os seus filhos. Eu quero dar o melhor pro meu filho, pro meu marido, nananã. Mas você tem que estar bem primeiro. Você, né? Só vai transbordar. Você tem que estar bem primeiro. Exato. Você em primeiro lugar. Depois você distribui. Exato. Porque não tem como tirar água de uma fonte seca. Nunca. Ela não jorra. Ela não jorra. A fonte seca não jorra. Gente, esse foi o podcast com a Daiane Duarte, analista comportamental, que apresentou toda essa gama para gente de conhecimento e de informação para despertar aí um pouquinho mais dessa mulher que talvez esteja adormecida, perdida, mas saiba que para tudo tem uma solução. Basta que você dê o primeiro passo, certo? Então eu gostaria que vocês compartilhasse o nosso vídeo para chegar a outras mulheres, que vocês curtissem lá no canal do YouTube. Se você não está inscrito, inscreve no nosso canal, porque nós vamos ter uma mensagem como essa, conteúdos como esses, semanalmente, e especialmente para vocês, mulheres. Essa primeira temporada é só para mostrar que vocês também são capazes. Eu trouxe mulheres reais, mulheres do dia a dia de vocês, que quando vocês cruzarem, vocês vão falar, eu conheço. Não é aquele canal do YouTube que a gente não sabe quem é, ou só que imagine, né, Daiane? Sim, sim. Porque a gente... É fácil ver a vida do Instagram e aí ficar comparando com a nossa. Então, isso também causa uma sensação de impotência, de insatisfação. Sim, porque o ser humano é comparativo, a gente vive em sociedade, o ser humano é um ser social, ele vive em sociedade, ele vai se comparar. É natural. Exato. O que não é natural é você querer ser quem você não é. Exatamente. Então, e também gostaria de agradecer vocês que estão aqui. E, Daiane, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui e quero você em outras oportunidades para falar um pouco mais. Eu sei também que você fala sobre inteligência emocional, que é um assunto muito importante, que complementa tudo isso aqui. Sim. Mas antes de trabalhar a nossa inteligência emocional, a gente precisa saber de como essa sistemática funciona, para que a inteligência possa aparecer e a gente possa utilizar ela também a nosso favor, que é mais uma ferramenta, né? Então, muito obrigado. Vamos nos despedir aqui da nossa audiência e até o próximo episódio. Tchau, gente!